CNN Brasil sempre em conexão com a CNN Internacional, te trazendo agora uma pesquisa feita por lá, que aponta que Donald Trump lidera a corrida à Casa Branca com uma margem estreita de vantagem contra Joe Biden, mas tem vantagem. O republicano conta com 49% das intenções de voto dos eleitores americanos, contra 45% dos democratas. Além disso, quase 70% dos votos de Biden seriam por rejeição à volta de Trump ao poder e não por apoio ao atual presidente. Os dados ainda revelam que a vitória de qualquer um dos candidatos deixaria a maior parte do país insatisfeita. Biden tem um índice de 59% de rejeição contra 55% de Trump. O cenário é bem diferente quando os eleitores foram questionados sobre uma possível disputa entre Biden e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que é a única adversária de Trump pela candidatura republicana. A pesquisa revela que Nikki Haley teria 52% das intenções de voto contra 39% de Joe Biden. Américo Martins vai conversar com a gente. Américo, vários dados aí que chamam a atenção nessa pesquisa. Vou puxar aqui por esse último. A Nikki Haley com uma ampla vantagem quando, hipoteticamente, se ela fosse para uma disputa com o Joe Biden na corrida pela Casa Branca. Esse dado, Américo, pode, em alguma medida, mexer com a disputa dentro do Partido Republicano? Dificilmente, Carol, porque o Trump tem um controle muito grande dentro do partido, dentro dos eleitores ali que se identificam como republicanos. Ele já ganhou 2 primárias, vai ter no dia 24 o encontro que pode ser a chance final da Nikki Haley, dia 24 de fevereiro, quando temos a primária na Carolina do Sul, estado que ela governou por 2 vezes e seria a última oportunidade dela de fato continuar na disputa e ela teria que ganhar muito bem essas primárias contra o Trump. Agora esse dado, Carol, revela uma coisa muito importante, muito interessante que pode inclusive também ser um termômetro para o Brasil. Isso aí mostra que os americanos estão cansados de tanta polarização e estão querendo nomes novos na política. Eles não, a grande maioria preferia que a disputa não fosse entre o Joe Biden e o Donald Trump. Queriam um candidato diferente, uma nova força dentro dessas eleições. No caso americano, inclusive, Carol, tem um outro fator que é a idade dos dois concorrentes, né? O Joe Biden já tem 80 anos, o Trump vai estar muito perto disso. São dois basicamente octogenários que estão engajados numa polarização tremenda dentro dos Estados Unidos. Então isso mostra que o eleitor quer uma opção diferente, mas essa opção muito provavelmente vai ser negada ao eleitor americano. E aí eles vão fazer um tipo de escolha que é a pior escolha possível, votar naquele que é o menos pior, o que eles consideram menos pior. E para os democratas, Carol, tem um alerta aqui muito importante que eles precisam pensar a respeito. O Joe Biden consegue a proeza de ser mais rejeitado do que o Donald Trump, com todo o histórico que o Donald Trump tem. O único grupo que essa pesquisa mostra que tem uma diferença muito maior a favor do Biden são entre os mais escolarizados, aqueles que têm mais informação. Esses definitivamente rejeitam o Trump em grandes números. No resto, o eleitorado americano rejeita neste momento mais o Biden do que o Trump. Então, os democratas aí acabaram fazendo uma escolha que ainda precisa ser sacramentada, mas vai ser, de que o Biden vai ser o candidato do Partido Democrata. Talvez eles tivessem mais chances se tivessem escolhido um outro candidato, um candidato mais novo, um candidato mais enérgico, um candidato que pudesse fazer frente a essa ameaça da volta ao Trump, ao governo americano. Mas o principal ponto para mim, é essa questão de uma certa fadiga do eleitorado com essa polarização, com essa troca de acusações o tempo inteiro, desses dois homens de quase 80 anos que já estiveram na presidência e os dois com muitas falhas também. Então, por isso, os americanos, no final das contas, vão acabar escolhendo o que eles consideram o menos pior. Inclusive, a Nikki Haley, ela aposta bastante nesse ponto durante a sua campanha, como uma alternativa a essa disputa entre Biden e Trump.
mas o caminho para ela é praticamente impossível, né, Américo? Agora, olhando para o pós-eleições, Américo, essa pesquisa também revela uma grande dificuldade que Biden ou Trump podem enfrentar em termos de governabilidade, porque os índices de rejeição, eles são tremendos. Então, a governabilidade, a partir do aspecto popular, ela fica comprometida. Sim, sem dúvida. E isso vai depender muito, obviamente, da outra parte da eleição de novembro, que vai ser crucial, que é para o Congresso. Quantos parlamentares vão ser eleitos na Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, como vai ser a divisão no Senado, porque nas últimas administrações houve ali sempre, não houve uma maioria do presidente que estava no poder, o que é bom do ponto de vista da democracia, por conta, a democracia é um sistema de pesos e contrapesos, né, de você ter checks and balances, como falam nos Estados Unidos. Mas, do ponto de vista de ficar mais difícil para governar, não há dúvida nenhuma, especialmente porque os dois partidos estão muito radicalizados, especialmente o Partido Republicano, que foi ali basicamente sequestrado pela sua extrema-direita, que impõe ao partido, que tradicionalmente é um partido moderado, era um partido de centro-direita, que defende poucos impostos, um Estado mínimo, mas agora tem uma agenda de costumes absolutamente extremista, e isso atrapalha toda a política norte-americana. Então, isso tem acontecido em vários países, né? Essa franja da extrema-direita acabando deturpando muito o debate político pela intransigência deles. Então vai ser fundamental na questão da governabilidade o apoio que eles vão ter no Congresso. Agora, sem dúvida nenhuma, você toca num ponto importante. Se você não tem o apoio popular, e nenhum dos dois aparentemente vai ter em grande escala, isso se comprovado, obviamente, que vão ser Trump e Biden, os dois candidatos dos dois partidos, que a Nikki Haley ainda tem uma chance, mas sendo comprovado isso, vai ser muito difícil do ponto de vista da opinião pública. E a opinião pública é importante também, porque ela pressiona, por exemplo, os seus representantes no Congresso, ela ajuda os governantes a fazer política. Então, nesse quesito, certamente vai ser muito difícil para os dois. Mais uma vez, Carol, resultado dessa polarização, resultado dessa falta de diálogo, resultado dessas visões extremadas, que o Trump, mais do que ninguém, representa na política americana. Essa pesquisa mostra isso também, que uma boa parte das pessoas que estão votando porque ou amam o Trump, avaliam muito bem, ou porque eles querem qualquer outro candidato que não seja ele. Porque o Biden, por ele mesmo, não tem essa popularidade toda como a pesquisa mostra. Américo Martins, sempre assim, em conexão com a CNN Internacional, trazendo informação exclusiva para você ligado aqui na programação da CNN Brasil. É cobertura da corrida pela Casa Branca. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com outros destaques do mundo.